O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Deus dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para o monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Senhor, que o teu servo escuta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma salva de palmas a Jesus. Ele acabou de falar conosco pela sua palavra. Como vocês ouviram, hoje é dia em que a liturgia nos convida a refletir sobre tentação. No começo, uma tentação que nos venceu no Gênesis, quando Eva cai perante a mentira de Satanás. Depois, uma tentação que nos torna vencedores em Cristo. Tem uma piada que conta, muito simpática, as mulheres vão entender logo esta piada,
Dizem que Satanás tentou Eva e disse assim: olha, come, você se tornará mais poderosa do que Deus. Eva pensou: não. Aí disse: não, então Satanás pensou outra alternativa, disse: come, você se tornará mais inteligente do que Adão. Já a coisa era mais interessante. Mas Eva resistiu e disse: não. Aí Satanás voltou e disse: come, não engorda. Ah, sim. Hoje a gente se preocupa muito com barriga, não é? Mas pouco nos preocupamos com as coisas do alto. Veja, a tentação é algo que não tem que nos assustar. Vocês escutaram o primeiro versículo do Evangelho? Está escrito que o Espírito levou Jesus, onde? Ao deserto, para ser tentado. Quer dizer, nós queremos uma vida sem provações, mas a vida é dura. A vida não é para gente mole, não. Cristãos, não cristãos, todos nós passamos por provações. Essa é a primeira coisa que eu queria que nós gravássemos neste Evangelho. Diga comigo, para se lembrar bem deste primeiro ponto: ai. A vida é dura. A gente sabe que precisamos passar pelas provações. E muito lindo isto, porque a provação nos purifica, nos fortalece, nos torna homens e mulheres fortes, valentes. Estava escutando um vídeo nesses dias de uma psicóloga que se chama Viviane Mosè, muito bonito, onde ela dizia assim: hoje queremos fugir de qualquer jeito do sofrimento, das provações, das dificuldades. Tem 17 milhões de brasileiros que se automedicam, tomando remédios para não sofrer. E assim nós estamos gerando um povo infantil. Um povo incapaz de enfrentar a vida. Vocês sabem que a cada segundo uma pessoa se suicida no mundo. Porque não sabemos viver, porque não entendemos que a vida é gostosa, mesmo na provação. Vale a pena viver, e viver plenamente, e viver de cabeça erguida, e saber vencer os desafios da vida, para sermos homens e mulheres do Espírito. O Espírito levou Jesus no deserto para que fosse tentado. Nós precisamos passar pela provação. Padre Pio dizia assim, que a tentação nos santifica. Se você quer ser santo, você será sempre mais provado. E dizia assim, naquela época se lavavam os lençóis com a cinza. Não tinha ainda o detergente moderno que intoxica todo mundo e destrói a natureza. Então se usava a cinza parecia sujar o lençol. As mulheres iam lá no rio, passavam, lavavam, deixavam sujo. Parecia que no lugar de limpar, só sujasse mais. Mas depois deixava no sol, debaixo do sol, cinza, água, aquele lençol ficava de um branco, que nem o detergente moderno faz. Aí se enxaguava. E Padre Pio dizia, assim é a tentação. Parece que te surge, mas na verdade te purifica. E quando você vence a tentação, se torna mais resplandecente pela graça e pela misericórdia do Senhor, pelo Espírito que venceu na tua vida. Então, gente, se você quer ser aprovado, diga comigo, aprovado, precisa ser provado, você já sabe. Você está ligado. Você já sabe que é assim mesmo. Olha o que fala Santiago, é fantástico. No primeiro capítulo da carta de Santiago, ele fala: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetido a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Então você tem que dizer, ai, aleluia, ai,
Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Perché è assim che você si aperfeiçoa. É assim que o Espírito Santo ti trabalha, ti torna perseverante, ti torna capaz de misericórdia, ti torna confiante na providência do Senhor. Através das provações, o Espírito te conduza e te prove para que você cresça como homem e mulher de fé, homem e mulher maduro na vida e na vida espiritual. Isso é maravilhoso. Veja, quando nós começamos a comunidade, vocês sabem que nós vivemos de providência, não temos nenhuma entrada, senão a misericórdia de Deus, que toca corações de pessoas que querem nos ajudar a cuidar dos pobres, dos abandonados. E quando deixei a minha comunidade de origem, eu coloquei a malinha lá na minha frente, uma malinha pequena que me prepararam ali, uma pequena etiqueta, estava escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu senti um pouco de alívio, porque não sabia o que fazer, onde ir, como começar. Desci numa capela, e aí estava escrito em letras gigantes na parede da capela: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Era como se o Senhor me dissesse: sei que você tem pouca fé, então te falei pequenino, agora vou te falar gigante, nada te faltará. E nós damos testemunho, são 17 anos, nunca faltou necessário para cuidar dos pequenos, dos pobres que Deus nos confiou. Eu sempre lembro uma vez que estava indo na rua e de repente uma menina disse assim: cuidem dos meus pobres, eu cuidarei de vocês. Mas isso é um desafio de todo dia. Só um dia não tínhamos mais nada para colocar na mesa. Aconteceu no primeiro ano de comunidade. Aí sentamos na mesa, eu me lembrei da minha avó, uma avó santa, filha espiritual de Padre Pio, que durante a guerra na Itália faltava alimento. Quando não tinha nada para comer, fazia sentar a família na mesa e abençoava, agradecendo o Senhor pelo alimento que teria chegado, pois ela era uma mulher de fé. Eu me lembrei e fiz a mesma coisa. Sentamos ao redor da mesa com a comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obrigado, Senhor, pelo alimento que você vai trazer hoje na nossa mesa. Obrigado por não ter nada, obrigado por confiar unicamente na Tua misericórdia. Nós te louvamos, te bendizemos pela pobreza. Naquele momento, trim, tocou o campainho da porta e chegou um homem do correio, trouxe uma caixa que vinha de uma cidade no sul do país, perto de Queda de Iguaçu, uma cidade pequenina, onde tínhamos ido para pregar um encontro, e tinha uma cartinha. Mas chegou na hora do almoço, na hora que sentamos, na hora que abençoamos, estava escrito: eu queria tomar um chá com vocês. E sendo que eu não posso convidá-los na minha cidade, eu queria trazer para vocês o chá. Abrimos a caixa, tinha chá, leite em pó, pó de café, açúcar, bolachas doces, bolachas salgadas. Ai, aleluia, aleluia. E se não faltasse o alimento, poderíamos nós experimentar a providência do Senhor? Se não tivesse alguém que me calunia, alguém que fala mal de mim, poderia eu viver a misericórdia do Senhor? Nós tivemos a graça, desde que começamos a comunidade, de recebermos 7 vezes ameaça de vida eterna. 7 vezes fomos ameaçados de morte. E nós sabemos que não existe a morte, existe a vida que não passa. A gente tem que ter alegria, uma alegria provada e aperfeiçoada pela tentação. Esse é o primeiro ponto. Então, qual é o primeiro ponto? Ai! É fraco este aleluia. Ai! O ai tem que ser mais fraco, aleluia mais forte. Ai! Aleluia! Aleluia! A segunda coisa é belíssima. É aquilo que escutamos no Evangelho. Nós temos alguém que venceu por nós toda a tentação. Cristo venceu toda a tentação. Diga amém.
E toma posse, porque Ele venceu por ti, por mim, por Padre Antonello, por cada um de nós. Ele venceu toda a tentação. E nele, diz a palavra de Deus, somos mais que vitoriosos. Ele venceu. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, toda a nossa debilidade, todas as nossas fraquezas, menos que o pecado, mas carregou a consequência do nosso pecado, daquele pecado de Adão e Eva, e do teu pecado, e do pecado social que nos cerca e que nos destrói. E Ele experimentou na sua carne as nossas tentações, aquilo que nós experimentamos. O que é? Aquela experiência que te sufoca, com a preocupação do pão, com a preocupação do poder, com a preocupação de receber tudo o que você quer de Deus, de não fazer a vontade do Pai, mas de dobrar o Pai à tua vontade. Esta tentação de possuir e não de servir, de ter a vida, não de dar a vida. Uma tentação que acompanhou Jesus não apenas nos 40 dias, mas que acompanha a vida de Jesus e do cristão até a morte. Se lembra quando Jesus estava na cruz? Aqui no deserto o diabo disse: se és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E lá na cruz: se és filho de Deus, desce da cruz. E a tentação que nós temos todos, Jesus carregou esta tentação. Hoje estávamos falando com Luzia Aieto, dizendo 40 anos de canção nova, 40 anos, o tempo do deserto, o tempo da provação. Nossa vida é um tempo em que a provação que a nossa carne não conseguiria vencer, já foi vencida por Cristo. Diga comigo, já. Somos mais que vencedores pela cruz do Senhor. Pelas suas chagas fomos curados. Estamos indo ao encontro da Páscoa, Quaresma, tempo de esperança, como diz Papa Francisco. Estamos tomando posse desta graça. Queremos ser purificados, queremos ser santificados pela vitória de Cristo. Não pelas nossas forças, irmãos, não pelas nossas forças, nós somos fracos, mas se você tem uma pessoa forte do teu lado, não precisa ser forte, chama aquele que é forte, aquele que venceu para ti todo o mal, todo o pecado. É maravilhoso aquilo que eu vivi, alguns meses atrás na Polônia com o Padre Antonello, encontramos um padre chamado Ludovico. E este padre, antes de ser padre, era como todos, pecador. Bebia, vivia no alcoolismo, mulherengo demais, era um jovem militar na época. A um certo ponto teve alguns amigos que voltaram de Medjugorje. Eram os amigos da farra, mas chamaram ele para orar. E sendo que queriam enganá-lo, disseram: vem jantar conosco. Não chamaram para orar, espertinhos. Lembra-se disto? O reino de Deus é dos espertos. O reino do capeta é dos espetos. Você vai ser um espetinho no fogo lá pela eternidade. Um churrasquinho do capeta. Mas o reino de Deus é dos espertos. Então chamaram este amigo, janta, e depois disseram: a gente agora quer orar o terço. E ele disse: não, pelo amor de Deus, vou embora logo. Mas não foi embora. Ele ficou, porque eles insistiram. E quando viu aqueles homens que no passado, poucos dias antes, poucas semanas antes, viviam uma vida de pecado com ele, orando com tanta fé, que pareciam enxergar o Senhor, ele que era cristão de domingo sim, domingo não, de repente sentiu que nunca tinha orado de verdade na sua vida. Então no coração disse assim: Senhor, se você existe, mostra-te para mim como você se revelou para esses amigos. De repente ele contava chorando que ele viu Jesus crucificado, de olhos abertos e de olhos fechados. Abria e fechava os olhos e via Jesus crucificado, e de repente sentiu que não foram os pregos, mas foram os seus pecados a crucificar Jesus na cruz. Que não eram os judeus, mas que ele tinha
crucificado Cristo com as suas faltas, os seus pecados, e caiu um espírito de arrependimento, de choro, de lágrima, de conversão. Ele sentiu o coração rasgado, uma dor tão intensa, e uma morte tão grande, que ele me dizia: se tivesse durado mais poucos minutos, eu teria morrido, porque não aguentava mais o corpo, tamanho amor e tamanho sofrimento. Irmãos, Cristo morreu por nós, Cristo venceu por nós, Cristo deu a vida para ti, porque você é precioso, porque sem você não dá. Cristo quer te libertar do sufoco do pecado, da carne, do sufoco da magia, do sufoco do poder que te esmaga. Ele quer te libertar. Ontem eu estava falando com esta senhora aqui, que veio me procurar depois da missa, e me dizia uma coisa: diga o que aconteceu ontem para você. Primeiro, o senhor me deve orações eternas, né? Falar com o microfone não é comigo, né? Mas eu hoje tenho 42 anos e há uns meses atrás eu me via em depressão muito forte por perdas pessoais, perdas de consumo, ganhos excessivos, buscas que eu não precisava e queria, tentações materiais, e nada me supria, eu só ficava triste, doenças aparecendo na família, e aquilo foi me consumindo e eu perdi a vontade de viver. E fui atrás de ajuda, a maior ajuda estava ao meu lado, que era o meu esposo. Ele pegou em minhas mãos e disse: vamos orar que isso vai passar. Fui a psiquiatra, tomei medicamentos e falei: pronto, estou curada, melhorei, né? Mas por dentro aquela coisa, aquela angústia, e eu falava: é culpa, estou orando, estou rezando, vai passar. E por um convite da minha família de sangue, porque hoje eu digo que eu tenho outra família, que é a Aliança da Misericórdia, que eu não conhecia até hoje. Minha mãe, minha irmã me convidaram, que a minha sobrinha faz parte de desse projeto maravilhoso, Helena. Elas me convidaram, ela vai ter uma festa na tenda. Eu falei: que isso, vou lá, né? Moro aqui pertinho, né? Guaratinguetá. E resolvi vir ontem. E eu posso dizer que eu não acreditava até hoje no que podia acontecer. E na hora que o Padre Leandro, né, entrou com o Santíssimo, e eu pude tocar, eu consegui tocar, diante de poucos ali que estavam conseguindo, eu senti o Espírito Santo me tocando o coração. E na hora que ele começou a proferir aquelas palavras, que nas palavras dele dizia que era o Espírito Santo, que nem eram deles, e Helena começou a nos convidar em oração, eu vi, com os olhos de Deus, ele pegando em minhas mãos e me tirou aquilo que para mim era culpa no coração. Aquilo foi uma coisa tão forte que eu consegui sentir o que Jesus quer de nós. Viva, é isso que Ele quer. E ontem me dizia: padre, não consigo parar de rir. Não consigo parar de rir. Todo mundo tem que sair daqui com a paralisia do sorriso. A paralisia do sorriso. Porque Jesus venceu. Então a primeira palavra era ai. A segunda palavra é oh, que maravilha. Temos um Deus maravilhoso, gente. Temos que manifestar ao mundo a alegria do Evangelho. Temos que tomar posse da vitória de Cristo na nossa vida. Vitória sobre o pecado. Chega de pecado. O pecado nos destrói a criação. A campanha da fraternidade deste ano no Brasil, a escutar o grito da criação que geme, destruída pela ganância do dinheiro, do poder. Estamos destruindo a vida, destruindo os lares, destruindo a vida das crianças nos abortos.
Estamos nos destruindo. O fruto, o salário do pecado é a morte. E Deus nos oferece uma vida maravilhosa. E nós podemos construir um mundo novo, respeitando a natureza, respeitando as crianças, preservando os lares de tanta prostituição, de tanta pornografia, voltando à pureza do coração de Cristo, que resplandece. E nós podemos brilhar nas trevas deste mundo, como astros. Deus espera o teu sim. Deus te quer livre e feliz. Outro dia uma minha amiga, pastora Damares, lá de Brasília, me dizia que tem 2 milhões de crianças que no Brasil se cortam com gilete. E ela perguntou para uma dessas crianças, por que você se corta? E os pais nem percebem. Vocês veem que tem muito jovem que usa manga comprida nas camisas para esconder os cortes nos braços, nas pernas. Por que você se corta? Essas crianças disseram, porque a dor da alma é tão grande que eu preciso sentir dor no corpo para não sofrer demais, porque não consigo conter a dor da alma. Irmãos, não é o pão que nos faz felizes, não são as coisas materiais, não é fazer a nossa vontade, não é buscar o poder. O que dá alegria é o pão da vida que se dá para nós, na palavra e na Eucaristia. E a última coisa que eu queria dizer para vocês é o segredo que também Papa Francisco, na mensagem da Quaresma, nos convida a penetrar. Tem um segredo para vencer a tentação. Tem um segredo maravilhoso, simples, simples, como Deus é simples. O segredo se chama a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra. Sacude que está do teu lado e diga, acorda. Acorda na palavra. A palavra é vida. Pela palavra Deus criou o céu, a terra, renova todas as coisas e sustenta toda a existência. A palavra de Deus me faz passar da morte para a vida. A palavra não me engana, os olhos me enganam. E por isso a última palavra é aiô. Palavra da nossa terra sarda. Aiô! Acorda. Já chegou a hora de acordar. E se acorda pela palavra de Deus. Vocês sabem que São João, na primeira carta, no capítulo 2, diz que existe a concupiscência dos olhos. Quer dizer, diga comigo, os olhos me enganam. Se lembra que falou Eva, lá, na primeira leitura? Ela viu que aquele fruto era gostoso ao paladar. Você já viu que os olhos sintam o gosto? Mentira do diabo. O diabo é mentiroso. Mais mentiroso daquela criança que foi perto da mãe e disse, mãe, todo mundo fala na escola que eu sou mentiroso. E a mãe disse, cala a boca, você nem vai na escola ainda? Gente, o diabo é mentiroso, é pai da mentira. Não acreditar naquilo que os teus olhos enxergam. Na Itália, nós comemos cogumelos. Os cogumelos mais bonitos são aqueles mais venenosos. Às vezes acontece também assim pelas mulheres. As mais bonitas são as mais venenosas. Fica atento. Não deixar te enganar pelas aparências. Deus não olha as aparências, Deus olha o coração. Deus olha o coração. Graças a Deus na aliança temos mulheres também bonitas por dentro e por fora. Glória a Deus, aleluia. Mas é a beleza do coração que é importante. Então entenda bem. Nós temos que acreditar na palavra. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que ser um povo da palavra. Vocês sabem que inventamos também a pulseira da palavra. O capeta inventou a pulseira do sexo, é aí nós, a pulseira da palavra, para não me esquecer, para viver a palavra, para lembrar-me da palavra, para colocar em prática a palavra, de dia, de noite, levantando, sentando, indo na rua, caminhando, pulando, sempre a palavra de Deus. Aquilo que vale não é aquilo que fazemos,
é quanto vivemos a palavra. Concretamente, é simples. Tudo aquilo que você fizer a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Eu enxergo Jesus? Não, os olhos me enganam. Eu enxergo um homem destruído, às vezes fedorento, sujo, mas eu sei, porque eu enxergo pela palavra. Um cristão não enxerga pelos olhos, um cristão enxerga pelo ouvido. Já pensou nisto? A palavra diz que existe a concupiscência dos olhos, mas não diz que existe a concupiscência do ouvido. Porque se fosse corrompido o ouvido, não teríamos mais esperança de salvação. Pois a fé vem pela pregação. E a pregação, diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, vem pela palavra de Deus. Acredite na palavra e não nas aparências. Termino contando uma experiência de uma família. Eu queria que vocês escutassem essa experiência de pé, para tomar posse desta graça. A graça da palavra. Vocês sabem que todas as famílias têm briga. Quem não briga em casa, levante a mão. Tem algum mentiroso aqui? Ninguém levantou a mão. Sempre tem briga. Sempre tem desentendimentos. Sempre nascem incompreensões. E São Paulo diz, na carta aos Efésios, capítulo 4, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, perder a paciência não é ainda pecado. Uhul! Deus te compreende. Irai-vos, mas não pequeis. E São Paulo explica o que é pecar. Não deixais o sol se pôr sobre os teus desentendimentos. Quer dizer, pode brigar, mas antes de dormir, pede perdão. Vá dormir com Deus. Erramos, mas pedindo perdão, nós recebemos toda a graça que perdemos e mais ainda, porque crescemos na humildade e na santidade. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixeis o sol se pôr sobre os desentendimentos. Esta família era uma família que queria viver assim, com Deus em casa. E o pai, toda noite, quando levava as crianças para dormir, apagava a luz e dizia: crianças, vamos dormir com Deus. As crianças diziam: amém, papai. Só que uma noite aconteceu aquilo que acontece às vezes nas nossas casas. Papai e mamãe brigaram. O pai estava cansado, chegou do trabalho, esgotado. A sopa não estava bem preparada, tinha queimado um pouquinho, faltava sal. Ele reclamou, a esposa se defendeu, xingou o esposo que não entendia ela, ele que não entendia ela. E ele disse para a esposa: você tem uma cabeça de barro, não entendi nada. Aí se criou aquele clima gelado. As crianças ficaram tristes, porque as crianças logo sentem quando falta a presença de Deus em casa. E às vezes ficam fora da família, os jovens, os adolescentes, porque não tem Deus. Porque esquecemos do essencial. Porque nos preocupamos com as coisas materiais, com as viagens, com a comida, com as roupas, esquecendo que o amor é o único que pode saciar o coração do homem. E o pai levou as crianças para dormir, mas não tinha muito clima não. Aí apagou a luz e não teve coragem de dizer: vamos dormir com Deus. Foi embora rapidinho. E as crianças: papai, esta noite não vamos dormir com Deus, não? As crianças são maravilhosas. Aí o pai voltou na cozinha, a esposa estava lavando os pratos. Era mais as lágrimas que corriam do que os pratos que lavava. Ele abraçou a esposa por trás e disse: as crianças querem dormir com Deus. Beijinho. A esposa se virou, enxugou as lágrimas, se abraçaram, perdoou o esposo. Ele voltou no quarto e disse: agora podemos dormir com Deus.
não durmam com o capeta. Damos este passo nesta quaresma. Estamos destruindo os lares, destruindo a natureza, destruindo a vida de tantas crianças inocentes nos abortos. Estamos nos acostumando ao pecado, nos acostumando ao adultério, nos acostumando à destruição da vida humana em todas as dimensões. Escolhemos nesta quaresma de dormir toda noite com Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, dizendo juntos: renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres de todo o mundo, para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhe deu, ao criá-los à sua imagem e semelhança, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que o demônio tenta enganar, para que encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam sempre para eles testemunhas do Evangelho, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pela nossa comunidade, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida em Cristo e à sua Páscoa, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. E agora levanta os braços e vamos cantar em língua, pedindo a Jesus mesmo de poder tocar as nossas famílias. Levanta os braços. Que este momento de oração dos fiéis possa ser uma oração que, junto às orações que rezamos, junto com toda a igreja, possamos também colocar no coração de Jesus as nossas chagas, as nossas feridas, os nossos momentos difíceis. Pedimos a Jesus a força de poder superar as tentações, de poder ter a luz do Espírito Santo para nunca cair nas tentações, para sempre mais nos tornar fortes. Continuai rezando ainda mais forte em línguas, pedindo a Jesus de poder cuidar da nossa família, sobretudo dos nossos familiares que são mais debilitados, que estão sofrendo, que se afastaram de Deus, que vivem de droga, de narcotráfico, de sexo, de tudo aquilo que vocês conhecem. Vai rezando intensamente, porque realmente Deus possa derramar o seu Espírito Santo sobre os nossos familiares. Vamos rezando também pelo nosso Brasil, por todo o momento difícil que o Brasil está vivendo, seja a nível econômico, como a nível moral, porque Jesus possa escutar este canto em língua que nasce do coração e possam purificar o nosso Brasil, desde das altas esferas até a última pessoa, porque nós queremos ter um Brasil purificado, um Brasil tocado pelo amor de Deus. Jesus, te pedimos
escuta os nossos pedidos, escuta os nossos pedidos. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!